Olá, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, dando início com este vídeo ao estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos, iniciamos com a análise do subitem Caracteres de Perfeição, onde Allan Kardec coloca um texto tirado do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44 até 48, que diz assim: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Vosso Pai Celestial, nós já comentamos em outro vídeo, se refere à nossa consciência. Cada criatura, cada um de nós, tem um grau de desenvolvimento da consciência, um grau da percepção das leis de Deus. Então, o vosso Pai Celestial é a nossa consciência. O quanto a minha consciência entende ser o certo de acordo com as leis de Deus. Então, igualar aquilo que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu faço, que seja de acordo com a minha consciência. Se houver desajuste aí, eu estou vivendo situações de imperfeição em relação à consciência. Não é? Veja quando ele fala assim, amai os vossos inimigos. Quando eu digo que fulano, beltrano é meu inimigo, sou eu que o defino como inimigo. Então é um problema meu, que eu preciso superar. Porque essa indisposição em relação ao outro é uma imperfeição. Porque eu já sei, tenho consciência que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, a mim mesmo. Então, se eu considero o outro meu inimigo, eu o estou separando de mim. Eu não o amo como a mim mesmo, porque eu não me considero inimigo de mim mesmo, não é? Quando eu digo amar os vossos inimigos, eu estou, então, naquele esforço de não considerá-lo como meu inimigo, através da compreensão do outro, entendimento de suas motivações, das suas circunstâncias. Eu estou com isto transformando o meu íntimo, fazendo um esforço para não recair nos costumes antigos, não é? De me posicionar instintivamente na defensiva, podendo, com esta postura, fazer o mal ao outro. Né? Fazer o bem aos que vos odeiam. Eu sei que A ou B me odeiam por uma razão ou outra. Se eu faço o bem àquela pessoa de maneira sincera, honesta para comigo mesmo, eu estou agindo de acordo com a minha consciência. Eu estou, então, no esforço de fazer o bem a quem me odeia, superando um instinto de autodefesa, de conservação e tal, eu estou superando, entrando em sintonia, em harmonia com a minha consciência. E juntando brasa sobre a cabeça do outro, que vai pensar, puxa, mas fulano está me fazendo bem, eu odeio, né? Isso vai transformar o outro. Ele vai rever a sua posição, reformular o seu íntimo. Nós favorecemos assim a nós próprios e ao outro também, porque o outro se ajusta, não é? E orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quando eu faço uma oração em favor do outro, eu estou entrando na oração, que é o que define a oração, entrando em sintonia com Deus, naquilo que eu compreendo de Deus, no meu sentimento,
nos meus pensamentos, eu estou harmonizando o meu íntimo, sintonizando com Deus, que se manifesta em mim através da consciência, e nesta harmonia, pensando no outro, que me persegue e calunia, há no outro a consciência divina também. Este pensamento, esta disposição em oração em que me coloco de maneira sincera, eu praticamente estimulo o íntimo do outro na sua consciência e ele também poderá se equilibrar. Então eu ajusto a mim mesmo com esta disposição de orar pelo que me persegue e calunia e, através da oração, podendo transformar o outro, se ajustar e acerenar, perdoar, enfim, essas coisas. E qual é a recompensa? Quando eu vou agir de acordo com a minha consciência, né? Eu sei que devo fazer e faço assim, ainda que isso me exija um grande esforço, eu tenho a recompensa da consciência tranquila, que me traz paz e força para viver as dificuldades da vida sem me desajustar. Isso é um estado de felicidade. E assim por diante, ele coloca esta questão, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Allan Kardec faz um comentário a respeito dessa passagem e eu vou trazer aqui algumas frases. Uma delas diz o seguinte: aquelas palavras, portanto, ou seja, sede perfeitos e tal, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Então é isso. Eu sei o que eu devo fazer, eu me ajusto a isso, eu supero meus impulsos e me ajusto. Outra frase ele diz assim: mostra a ele, Jesus, né? Mostra a ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Que é a caridade, sempre é bom lembrar: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Não é o que diz Jesus? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Esta é a essência da caridade. E Kardec faz um outro comentário mais à frente, ele faz uma análise mais detalhada. Eu estou destacando apenas algumas frases, né? Fala assim: tudo o que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Aí está o que me conduz ao estado da perfeição relativa a que eu sou capaz de atingir. Aquela que a minha consciência diz, isto é certo, então eu vou fazer isto. Isto é que quer dizer ali benevolência para com o outro, né? Indulgência para com a imperfeição do outro. A abnegação, quer dizer, a humildade da minha parte, né? E o devotamento, ir ao encontro da necessidade do outro. Emmanuel, que é um guia espiritual de Chico Xavier, ele fez análise de vários versículos do Novo Testamento, e um dos livros onde essas análises ele faz é este aqui. Eu já falei sobre isso diversas vezes. Vinha de Luz. Aí está. Na lição número 60, ele traz uma reflexão sobre esta passagem, onde diz assim: que fazeis de especial? É a lição número 60, né, que é o que está escrito ali naquela passagem de Mateus, né? Ele fala para os espíritas em especial, para o cristão de uma maneira geral, que já tem ali em Jesus a sua orientação, e aqui ele estende
este ensino de Jesus, agora dentro da perspectiva para os espíritas. Diz assim: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então ele está falando na sequência de vários fundamentos do entendimento espírita, do ensinamento espírita, que nós já detemos, nós já sabemos como espírita. É isso, é assim que é. É como se nós estivéssemos olhando para a nossa consciência. A consciência diz, é assim que devo ser feito, vou lá e faço. Então ele relaciona do ensino espírita, não é, o que nos convém fazer, fazeis de especial. Então vou citar algumas das passagens do ensino espírita que Kardec, que o Emmanuel coloca aqui. Fala assim: em verdade sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. O espírita sabe isso. Que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Então o espírita sabe isso. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que a dor é o estímulo às mais altas realizações. E assim ele prossegue citando vários fundamentos da doutrina espírita, que todo espírita sabe. Então ele quer fazer de especial, ele chama a atenção, baseados nesse ensino de Jesus. E ele conclui lá para o final da mensagem, fala assim: efetivamente sabemos, como espíritas, né? Sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? Então, olha que interessante, porque ele vai direto à consciência, já agora do espírita, que não pode alegar ignorância, porque nós sabemos, não é? E se eu sei e não faço, eu estou em desajuste, eu estou numa situação de imperfeição que eu preciso ajustar. Então ficam essas reflexões acerca deste início do estudo do capítulo 17, Sede Perfeitos. No próximo vídeo, nós prosseguiremos no estudo deste capítulo 17 com o tema O Homem de Bem. Até lá, então, que Jesus nos fortaleça.